Bem-vindos a mais uma videoaula do Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como criar os vértices virtuais. Nós temos o vértice virtual por paralela, que seria um método de posicionamento PA1, ou também por interseção de retas, que é um método de posicionamento PA2. Então, no Métrica Topo, nós temos essas duas ferramentas para você criar por interseção de retas ou por paralela. Aqui na aba GeoIncra terceira edição, nós temos virtual. Ele pode ser por interseção de retas, onde você pode adicionar o vértice com as informações de sigmas e também altitude, de acordo com os marcos testemunho. Ou também pode ser por offset, por paralela, onde você pode gerar a paralela e ele já leva as informações dos sigmas e da altitude de acordo com o ponto de origem. Vocês podem trabalhar dessas duas formas, de acordo com a norma do INCRA. E aqui também nós podemos gerar depois os relatórios, tanto por interseção de retas, quanto também por paralela. Então, vai depender da configuração que vocês desejam. Vou começar a mostrar como trabalhar com vértices virtuais por interseção de retas. Como vocês estão vendo aqui, nós temos duas retas. Então, aqui nós temos os dois marcos testemunho e aqui também dois marcos testemunhos. Como eu tenho esses dois alinhamentos, vamos supor que eu não consegui chegar nesse local. É um local inacessível. Nesses casos, eu posso trabalhar com um virtual por interseção de retas. Primeiro passo, nesse caso, como eu já tenho os meus marcos testemunhos, eu já fiz o alinhamento entre eles, eu fiz uma polilinha aqui e uma polilinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a interseção entre esses dois alinhamentos. Aqui na aba Modificar, nós temos a opção Estender. Aqui em Estender, nós podemos selecionar esses dois alinhamentos. Então, eu venho aqui, ó, Selecionar, seleciono o primeiro alinhamento, seleciono o segundo alinhamento. Enter. Ele já fez o encontro desses dois alinhamentos. Então, aqui nós já temos a coordenada, EN. E o que a gente precisa para certificar esse móvel? Da altitude. Como a gente vai fazer isso? Vou dar um ESC para sair do comando. E agora, nós precisamos criar um ponto aqui com as informações da altitude e também dos sigmas, de acordo com os marcos testemunhos. Então, eu tenho que ter esses dois marcos implantados, tenho que conhecer os sigmas e tenho que ter a altitude também desses pontos, porque ele vai interpolar essas informações para ter a cota, para ter a altitude desse vértice. Como a gente vai fazer isso? Eu tenho que criar um alinhamento entre esses dois vértices. Então, aqui eu vou trocar a cor só para ficar mais fácil de vocês identificarem. Então, eu vou vir aqui, ó, polilinha. Já estou com o snap acionado. Eu vou criar um alinhamento entre o vértice 2 e aqui o 57, que são meus marcos que foram implantados lá no campo. E agora, o que eu faço? Eu vou na aba GeoIncra terceira edição, ó, virtual por vértice, e nós vamos adicionar esse vértice. Aqui, adicionar. Vou vir aqui na linha de comando, ó, selecione uma polilinha. Vou selecionar a polilinha entre esses dois marcos testemunhos. E agora, eu vou especificar o ponto que eu quero obter as informações de acordo com a norma do INCRA. E ele já pergunta se eu quero nomear esse vértice virtual. Se eu colocar sim, eu já posso colocar aqui o meu código de credenciado, o vértice e a numeração. E agora é só clicar no OK.
ele já criou o vértice, já criou o ponto, já interpolou a altitude e também fez a média dos pontos para obter o sigma. Então, se eu vir aqui em inserir RMS e descer com a barra de rolagem, o sigma, ó, do ponto interpolado. Então, ele já criou até uma camada, um layer, com as informações desse vértice virtual. Que, olha, se eu vir aqui em formatar camada, meu vértice, ó, ele está nessa camada, ó, pontos interpolados. Então, eu já posso configurar ele e trabalhar de acordo com essas informações. Já tenho a altitude e já tenho o sigma. Já tenho a coordenada também desse vértice virtual. O que eu não posso esquecer é da onde ele surgiu, que foi desse alinhamento e desse alinhamento. Então, esses 4 pontos que foram a orientação desse virtual, ele deve ser inserido na certificação. Então, não posso esquecer deles, tá certo? E aqui no Métrica Topo, após você gerar os vértices virtuais, de acordo com o que você deseja, de acordo com o levantamento, você pode vir aqui em GeoIncra terceira edição e criar um relatório com essas informações, para você guardar da onde surgiu esse vértice virtual. Por quê? Para você ter essa informação sempre em mãos. Precisar de um relatório, aqui tem um relatório demonstrando qual foi a fórmula utilizada para obter esse vértice virtual. Já vai gerar esse relatório para nós. Então, aqui ele já está mostrando um relatório, ó, de acordo com o vértice virtual, ó, PA2, que é o método de posicionamento. Esse relatório está no Word. Então, se você tiver criado e vinculado o banco de dados, ele já mostra as informações aqui, ele já mostra o número do vértice e aqui o cálculo altimétrico para obtenção da altitude e aqui do sigma. E aqui as informações, ó, o apoio foi o ponto 2 e o ponto 57, o vértice, o sigma e a altitude desse vértice. Se você tiver gerado mais vértices, ele já mostraria todos no mesmo relatório. Então, você termina de gerar todos e depois você vem e gera esse relatório. Só salvar ele vai salvar aqui no Word. Então, aqui eu vou colocar relatório, ó, PA2, esse é o vértice PA2, que é por interseção de retas, e fecho. Agora, nós vamos criar o vértice virtual por paralela, por offset. Como seria isso? Ó? Então, vou apagar aqui as informações. Então, vamos supor que aqui é uma estrada. E nessa estrada, eu fiz o levantamento do eixo. Então, eu tenho que lançar a paralela para a minha divisa. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, o primeiro passo, ó, vou configurar aqui a camada. E agora eu venho e ligo os pontos do eixo da minha estrada. Aqui, olha, vamos supor que a minha estrada, ela é nesse local. Aqui é o eixo. O que eu vou fazer? Eu vou lançar uma paralela, de acordo com a largura. Então, o primeiro passo, eu tenho que ter a largura da estrada. Eu tenho um eixo e agora eu vou lançar a largura. Aqui, ó, offset, nós vamos gerar essa paralela. E aqui eu informo a largura dessa paralela. Então, vamos supor que é 5. Então, vamos supor que a nossa estrada é de 10 metros. Então, eu vou lançar uma paralela do eixo de 5 metros. E aqui nós vamos clonar as informações de origem. Então, nós temos que sempre habilitar, ó, de acordo com a terceira edição. O que eu levantei no eixo, ele já vai ser clonado para essa paralela. Então, ele já vai trazer os pontos com sigmas e também com altitude, de acordo com a origem. Aqui eu clico no OK, seleciono o eixo, a nossa paralela, ó, que nós queremos trabalhar, e agora eu aponto o lado que eu quero, ó. Então, vai ser para dentro da nossa área. E ele já criou a polilinha e também já trouxe os pontos. Esses pontos que foram clonados,
ele já tem as informações de sigmas e altitude. Vai ser virtual por paralela, PA1, o método de posicionamento dele. Então, ele já tem o sigma e já tem a altitude. Só uma informação importante, pessoal. Toda a mudança de confrontação é necessário ter um marco. Aqui, vamos supor, eu estou numa estrada e aqui eu venho para uma cerca. Então, mudou aqui estrada e aqui é uma outra propriedade, uma outra matrícula. Aqui eu tenho que ter um marco, um vértice M. Sempre lembrar que a hora que você lançar a paralela, nós temos que também ir lá no campo e pegar esse marco de acordo com a largura. Então, a gente precisa saber a largura da estrada. Então, sempre lembrar disso, pessoal. Aqui, olha, no nosso caso, se eu for ligar os pontos, ó, esse vai ser virtual, mas esse aqui vai ser marco. Então, toda mudança de confrontação é necessário ter um marco. Então, a hora que eu for nomear esses vértices de acordo com o INCRA, sempre lembrar disso, pessoal. Aqui vai ser virtual e aqui vai ser M. E aqui eu continuo a ligar os pontos do meu levantamento. Não só para vocês terem uma base. Então, sempre lembrar disso. Então, é bom, na hora que eu estiver fazendo levantamento, já pegar essa informação da largura da estrada, para você já informar aqui. Finalizei. Já tenho as coordenadas, os sigmas e a altitude. E agora eu posso gerar o relatório com essas informações. Aqui já tem um relatório, conforme os vértices do método de posicionamento PA1. E aqui as informações de origem. Aqui eu também posso nomear os vértices. Aqui as coordenadas, altitude e os sigmas de acordo com o vértice de origem. Posso salvar esse relatório no Word. Então, esse aqui vai ser o relatório dos vértices PA1. Salvo. Fecho. E agora é só concluir a formação do perímetro. Então, até a próxima aula, pessoal!